negocinho ao pé do ouvido de hoje. Você se lembra quando um ouvinte ligou pra cá? Porque a gente deixa escapar certas coisas, todo mundo, eu vivo errando o tempo inteiro, e daí? O que tem? Tem até prazer em errar, porque eu só evoluo de erro em erro. É que você também é assim, você que tá ouvindo. O Ailton Dias é assim também, o Papa Bento XVI, o Jônio na presidência da Bandeira, todo mundo é assim, você vai errando. O Lula na presidência da República, é que a gente não tem conhecimento de como funcionam as leis cósmicas. E não adianta falar, porque as pessoas ainda não têm muita cabeça para entender isso, né? E nem eu também não tenho. Somos todos psicomentalmente infantis ainda. E eu deixei escapar falando sobre nepotismo, sobre síndrome de Down, né? Falei, um indivíduo para pegar uma pessoa portadora de síndrome de Down e botar lá como assessor dele, porque a mulher fica em cima do pé dele, fala, o menino é tão bonzinho, põe ele lá e tal. Aí um ouvinte se sentiu ferido, não falei nome, não falei nada, mas ele se sentiu ferido. Porque tem muita gente ferível, machucável, se sente machucado o tempo inteiro por qualquer coisa, né? Então, ele mandou um e-mail para cá, quase que chorando. Aí eu, no dia seguinte, falei sobre uma palestra proferida pelo professor Dr. Antônio Castanho Ferreira, um engenheiro de Santo André, um gênio, um verdadeiro coluna J do filho da viúva, como o maçom conhece. Um ser extraordinário, né? E uma palestra lá de 1953, quando ele falava que crianças estavam nascendo e eram crianças especiais, com um corpo meio abaulado, não eram bonitas, não tinha nada de bonita por enquanto, mas com potencial extraordinário, queriam dominar o planeta inteiro pela força da mente e do amor. Aí o pai manda outro e-mail para cá, quase chorando de emoção, né? A falha deve ter sido minha de comunicação, sei lá, mas tanto faz, isso já era. Eu tô citando esse exemplo porque vem outro aqui, ó. Eu tenho um amigo que tem um filho com síndrome de Down. Esse amigo sofreu muito com isso e tal. Hoje o menino tá mocinho, né? E uma cigana que eu conheci, e com conhecimento esotérico muito bom, né? E com tratamento alternativo, que faz tempo que eu não a vejo e não tenho endereço dela. Se você resolver telefonar para cá ou mandar e-mail pedindo endereço dela, eu não tenho mais, né? Ela submeteu o menino a um tipo de tratamento, a uma terapia alternativa diferente. E foi mostrando ao pai que que autismo é algo, né, decorrente de vidas passadas da pessoa, né? Mas eu não tinha gancho ainda para comentar a respeito. Esses dias até um ouvinte ligou para cá, ou entrou com um e-mail, né? Mandou um e-mail para a gente pedindo para falar um pouco sobre o autismo. A história do autismo é interessante, mas antes eu tenho que fazer uma preleção rapidinha sobre algo que eu já falei várias vezes. É que fica difícil a pessoa raciocinar sobre o que eu já falei várias vezes e ligar os pontinhos para obter uma explicação que, se não científica, pelo menos é uma explicação, já que científica não tem uma explicação que convença a todos e muito menos aos próprios cientistas, né? Nós temos 3 átomos permanentes em nós. Um átomo permanente do físico, esse corpo que está aqui que eu estou usando, abrindo a boca e falando com você. Um átomo permanente do astral, ou do corpo emocional, ligado aos 3 chakras de baixo, umbilical, esplênico e raiz, que é o nosso lado animal. Um chakra, quer dizer, um átomo permanente do mental, que uma porção especializada dele é o nosso espírito, né, de onde nós nascemos, ou manas, como a gente fala sempre aqui, de mental abstrato do sânscrito. E esse átomo permanente da mente está ligado aos 3 chakras superiores, ou o laríngeo, o frontal e o coronal. Chocando-se a intuição que vem de cima, que é muito pouca ainda, por isso que o ser humano é muito tão infantil, tão bobinho ainda. Pegando a intuição que vem de cima dos 3 chakras superiores, do coronal, o frontal e o laríngeo, com o lado animal nosso e as sensações que entram pelos 5 sentidos, ainda em desenvolvimento, porque não tem nada pronto, o ser humano não está pronto. Você se sente pronto e acabado com tanta falha, tanta incompreensão, tanto problema? Claro que não. Você não está pronto, nem eu, nem ninguém.
Então, esses três de cima, chakras de baixo, as sensações que entram pelos 5 sentidos, olfato, gustação, tato, visão, audição, essas sensações em choque com a intuição que vem de cima, ou divina, ou cósmica. Divi é uma radical, que numa língua morta antiga quer dizer cósmico, né, que vem do cosmos. Cosmos é tudo que está brilhando por aí, né? Dá o humano ou racional no cardíaco. E justamente no ventrículo esquerdo nós temos esses 3 átomos permanentes. Tudo que você apronta com o físico, você vai pagar por isso. A lei divina é implacável, senão o ser humano não aprende. Não tem perdão, não adianta que não tem perdão, senão o ser humano não aprende. O pai é rigoroso nesse aspecto, mas não é rigoroso no assunto punitivo. As pessoas são avisadas, se você continuar bebendo o tempo inteiro, você vai morrer com cirrose. Eu que já morri com cirrose em vidas passadas e me lembro dessas vidas, hoje eu tenho, por exemplo, varizes de esôfago. E o médico chega para mim e fala: Sr. Carvalho, o senhor bebe muito? Eu falei: não, nessa vida não, na outra eu já bebi umas 3 vidas aí, já suicidei, já pintei e bordei também, tive umas vidas muito boas também. Mas aí o médico, quando acredita nisso, tudo bem, né? Tem alguns médicos, tem médico espírita, tem médico esotérico, tem médico evangélico, tem médico católico, como tem jornalista católico, jornalista, é tudo assim. A diversidade é que é interessante na sociedade, cada um respeitando ao outro, né? Ora, então eu disse pro médico: não bebi nessa vida. Então já vi com o fígado meio atrapalhado, misturando com leucemia, com não sei o que mais. Então deu esse quadro, de vez em quando estoura uma veia no esôfago, você tem que correr para o hospital até que faça um tratamento definitivo para segurar essas varizes, né, do esôfago. Então eu tenho exemplo pessoal meu e me lembro disso, né? O que acontece com o indivíduo que bebe muito? Ele pode vir também com atresia das vias biliares, uma criancinha novinha, o pai é normal, a mãe é normal, não há incompatibilidade e tal. Você vai examinar geneticamente, tem mutação genética, claro, mas veio de onde? Ninguém sabe, né? A explicação que tem é essa: a criança, noutra vida, foi um bebum danado, né? Outros já vem com um problema de pulmão, asma, bronquite, sei lá o que mais, e não tem explicação também. Tudo normal na família, ele não, né? Será que não teria sido um cara que fumou muito algum tempo atrás aí? Porque o cigarro faz tempo que existe, né? E vai saber. No caso do autismo, eu contei uma história aqui antes, mais um pouquinho só para a gente entrar no autismo. Eu contei uma história aqui, por exemplo, de faquires na Índia. Ainda deve ter algum bobão lá fazendo isso até hoje, né? Que o indivíduo conseguia, mediante a prática de certas yogas, entrar numa espécie de sono paranispânico, como se fosse uma catalepsia. Ele para os órgãos todos dele, entra dentro de um caixão de defunto e se enterra lá dentro, e todo mundo, a cidade inteira lá vendo aquele sujeito para ganhar dinheiro, e faz isso, né? E fica lá dentro da terra 15 dias com polícia perto, todo mundo verificando se ele não sai de lá. Depois de 15 dias lá dentro, ele combina com um parente dele, com não sei o que, tira o caixão, 3 da tarde ele acorda e o coração começa a bater de novo e ele dá uma espreguiçada e fala: manda comida pra mim. E tem gente que acha isso aí o fim da picada, o cara é um super-homem, ele é isso, ele é aquele. Não, ele é um bobo. Sabe por quê? O átomo permanente dele registra isso. Aí ele volta como um grande ator aqui no Brasil, um locutor de rádio, sei lá se eu também já fiz essa bobagem lá atrás, né? E de repente ele entra em catalepsia, é enterrado vivo e acorda dentro do caixão. E como ele está aqui no Ocidente, as coisas são diferentes. O que acontece? Fica lá, vira no caixão, é onde às vezes você vai enterrar um outro parente lá, vai ver, tá lá o esqueleto daquele bobão lá atrás virado pro lado, né? Por quê? Porque ele acordou dentro do caixão. Por quê? Porque ele praticou esse tipo de yoga errado. Tudo na vida faz bem e faz mal, não existe nada que faça só bem. Agora eu entro no autismo, ó. Autismo é o quê? Na Índia Antiga havia um costume do indivíduo ter 8 filhos.
E havia uma história na Índia, o Tibete também, Ceilão, sei lá, e outros locais lá do Oriente. Na China também já houve esse costume de que o oitavo filho de um ser que se dedicasse à teosofia, estudos esotéricos, seria um enviado divino à Terra, que viria para a redenção dos homens, etc, etc, etc. Né? Essa crença deve ter até hoje lá, não sei. Mas hoje com a Índia é só dinheiro, 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 dinheiro. A Índia vai dominar o mundo pelo dinheiro também. Então o sujeito, quando chegava a uma certa idade, ele chegava para a mulher dele e dizia assim, reunia os filhos e falava, papai tá indo para a montanha para se iluminar, viu? E era costume, ninguém achava ruim, não. E deixava a família numa situação difícil, né? Os filhos tinham que trabalhar logo para ele se iluminar lá na montanha. Chegava lá e ainda encontrava, às vezes, o pai dele, que estava lá também há muito tempo, já mais velho, e o vovô dele, já velhinho também, né? Alguns conseguiam até entrar em contato direto com Deus, e aquela que entrar em Samadhi da yoga de Patanjali, que você contempla face a face o dínamo que move o universo, chamado de Deus. Só que o átomo permanente registra isso aí. Né? O indivíduo fica tanto tempo meditando, ou fora do corpo, ou concentrado numa coisa só, que a mente dele acostuma a ficar concentrado numa coisa só. Ele fica em dharana o tempo inteiro. Dharana é concentração mental, né? Em vez de ele ficar 12 segundos só para dar um dharana, né? Ou então uma concentração dessa para entrar num mundo todo azul, um primeiro céu dos orientais, o Nirvana, porque depois tem o Paranirvana e o Mahaparanirvana. Ele fica o tempo inteiro ali, quer dizer, querendo criar uma escada, uma torre de Babel, ou voltar para de onde ele veio antes da hora, porque ele não está pronto. Isso é ignorância quanto ao sistema evolutivo, aos planos de Deus, etc. Aí você pega a revista, como é que chama essa revista? Scientific American Brasil, né? Publicada no Brasil. Tem até um site, SCIAM.com.br. Você entra no site da revista. E essa revista aqui, que eu tô com ela em mãos, ela é de dezembro de 2006, né? Do ano passado, final do ano passado. E um material interessante sobre autismo, espelhos quebrados. Estudos sobre sistemas de neurônios de espelho podem revelar as causas da doença e ajudar pesquisadores a desenvolver novos métodos de diagnóstico e tratamento do autismo. Crianças com autismo têm dificuldade de interagir socialmente porque seu sistema de neurônios de espelho não funciona adequadamente. Por quê? Eu estou dando um motivo esotérico, científico não interessa, você pega a revista e vai ler. A pessoa se afasta. Você não está acostumado a ouvir que tem gente que fala aí que prefere os animais do que os seres humanos? Cuidado, compadre. Você tem que viver entre os seres humanos. É muito gostoso você gostar de um animal, de um cachorrinho, de um gatinho e tal. Mas cuidado com essas afirmações idiotas, bobas. Prefiro os animais do que os seres humanos. O isolamento faz provocar mutações genéticas em você. Esses que ficavam o tempo todo concentrados em dharana antigamente, voltam a encarnar porque eles não vão para o nirvana que eles imaginam que vão, porque não chegou a hora ainda. E então o átomo permanente registra e ele vem com a genética dele modificada, o mapa genético modificado. Esse é o autista. Essa é a explicação que alguns ouvintes já pediram para a gente dar aqui do aspecto esotérico. O autista é um indivíduo com uma inteligência fora do comum. Tanto que tem um filme que mostra isso com Bruce Willis, onde um menino, ele faz contas, ele é capaz de multiplicar 2.427.000 vezes 3.498.300, né? Ele multiplica tudo de cabeça e dá a resposta imediata. Por quê? Ele é raciocínio puro, ele é mental puro, quase. Aquilo que o Kant não conseguiu, Immanuel Kant, a crítica da razão pura. Hans Kelsen, né? A razão pura na área do direito, da filosofia do direito, não conseguiu. Aquele camarada, pela meditação, chegou lá. Só que chegou antes da hora, sem compreender as leis cósmicas, sem entender como é que funcionam os nossos corpos sutis. Pronto, vem um autista na vida seguinte aí, ó.
Você desequilibra o seu karma pelo bem, excesso de bem desequilibra o karma. Você desequilibra o seu karma por excesso de mal. O equilíbrio não pode ser total, a gente fala isso aqui todos os dias. Aí eu me lembro do saudoso Diaulas Riedel, dono da editora Pensamento, tive a oportunidade de ser seu amigo, né? Já falecido. O Diaulas um dia disse para mim assim: Carvalho, eu prefiro seguir na correnteza da evolução do que dar uma aí de cara que quer se iluminar, virar Deus, virar filhote de Deus e tal, né? E eu ainda disse para ele: pois é, Diaulas, mas seguir na correnteza da evolução com consciência de quem você é, o que você está fazendo aqui e por amor à humanidade, não escravo da humanidade. A humanidade faz de você o que você quer. Você pode até meter a mão na orelha de um irmão seu de humanidade, mas ele não pode fazer de você o que ele quer, né? Mas você o está ajudando, querendo ele ou não. Porque da sua cabeça não sai um pensamento sequer no sentido destrutivo para a humanidade ou para um irmão seu, ou uma palavra para destruí-lo, né? Mas você não é um bobão, um palhaço que fica dando outra face para levar a mão na cara, não, né?